Eu espero que essa palavra seja reveladora ao seu coração, para que todos os encantamentos desgraçados que o diabo fez sobre sua casa, sua família, a área, sejam quebrados hoje, pelo poder do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Grande perseguição contra a igreja. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamento. Saulo, por sua vez, estava indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos ler o verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Todo mundo parou para ouvir. Os espíritos imundos que estavam em Samaria saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Ou seja, muitas doenças, fruto de doenças espirituais. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, abre aspas, falando sobre Simão o mago. E esse homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Olha a fama que o Simão o mago levava. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas, irmão, quando um homem de Deus prega, até os bruxos acreditam. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Verso 13. E o próprio feiticeiro, o próprio Simão, também creu, aleluia, e foi batizado. E seguia a Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Pregue até que os bruxos creiam. Pregue, mas pregue mesmo, porque até os bruxos crerão se você pregar. Pai, fala conosco nesta tarde. São muitos cultos, Pai, e a gente não sabe o que está para vir. Tua palavra é necessária, e apesar de mim, Senhor, apesar de mim, talvez alguns já se acostumaram com a minha voz, com o meu jeito, mas que eles não se acostumem com a Tua palavra. Tua palavra tem que ser fresca, nova, eficaz, para trazer vida, trazer solução, trazer quebrantamento. Deus, que onde houver alguém desejoso a Te ouvir, toque esta pessoa agora, em nome de Jesus, amém. Se nós fôssemos ou formos estudar o livro de Atos, ele foi traduzido como Atos dos Apóstolos, mas na verdade o nome correto deveria ser Atos de Deus. O livro de Atos marca ações de Deus que mudam a vida do homem. Começa com um vento que transforma homens covardes em grandes gladiadores, homens que tinham medo de tudo, e agora não tem medo de nada, de entrar em arenas com leões, serem jogados em caldeirões de óleo quente, não tem medo de nada. O livro de Atos mostra o quanto parar de ser controlado pelo som das pessoas, pelo som da religião, e começar a ser controlado pelo som de Deus,
realmente muda a vida de homens e mulheres. E essa é a grande briga de Satanás com você, que sua vida cristã não seja controlada pelos atos de Deus, mas seja controlado por atos de pastores, atos de líderes, atos da sua igreja. Porque enquanto os atos das pessoas forem a sua direção, você está perdido e nunca saberá o teu potencial. Mas quando você é conduzido pelos atos de Deus, irmão, quando o vento sopra, quando você sabe que o poder de Deus vem sobre sua vida, é impossível andar pelo vale da sombra da morte como um fracote, porque você sabe que até lá o Senhor está contigo, aleluia. Até lá. Essa é a preocupação de Satanás, e é por isso que ele trabalha tanto para poluir as mentes, trazendo motivações erradas, enfim. E o que acontece? Quando Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias na terra, no 40º dia ele ascende aos céus, e no 50º dia o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem em Jerusalém, ele enche a casa de poder. Discípulos assustados, abatidos, se tornam empoderados pelo Espírito Santo, se erguem, nada fora deles muda. E assim é o Evangelho, nada muda fora. Mesmas roupas, mesmas dificuldades, mesma pressão. Mas quando algo dentro de nós, ainda que nada fora mude, eu sei que agora eu posso. Eu sei, as grandes mudanças acontecem de dentro para fora. De dentro para fora. E agora eles são fortificados em Jerusalém. Mas a ordem de Deus era: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A ideia nunca foi que eles morassem em Jerusalém, ou que montassem tendas. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo veio, os renovou, mas ficou tão gostoso morar em Jerusalém, ficou tão agradável. Por quê? Jerusalém é a capital, Jerusalém é um lugar que tem tudo. O Espírito Santo veio, os renovou, fundou a igreja, e agora eles esqueceram de ir por todo mundo. Esqueceram de ir para Samaria, Judéia e todos, esqueceram. Porque tem momentos da nossa vida que dá vontade de morar, não é? Não tem fases tão gostosas da nossa vida que dá vontade que aquele dia ou aquele momento não passasse nunca. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles viveram um avivamento em Jerusalém, e depois que chegou o avivamento, vamos fundar a igreja, vamos fazer reuniões, vamos fazer conversas, montaram concílios e começaram. Mas o poder de Deus era para ser uma rampa lançadora, para que eles fossem para lugares que estão aprisionados, cheios de encantamento, para quebrar o encantamento. Lembre-se disso. Toda vez que Deus te avivar, que o poder for derramado, não é para você ficar montando acampamento nas fases que Ele derramou poder sobre você. Todo poder derramado há uma unção, há uma função. O poder é para ser usado, e você não usa poder em lugares que não há necessidade de serem quebrados, desfeitos. Você não usa poder em casas estruturadas. Você não usa o poder de Deus com pessoas que já são cristãs. O poder é para ser usado contra o inimigo. O poder é para ser mirado para lugares que estão amarrados. Senão não há razão nenhuma de receber poder. Qual é a razão de dizer recebereis poder? Para quê? Para morar nele, para construir um sobrado nele, para todo mundo dizer e fazer piquenique? Não, eu recebo poder para eu ir enfrentar meus desafios. E esse é o problema da igreja brasileira. Recebemos o poder, o avivamento, e moramos nele. Não nos interessamos mais por aquilo que está encantado, por aquilo que o diabo se apoderou. E aí, cheios de poder, ficamos muito bons em fazer congressos, conferências, ficamos muito bons em fazer programações dentro da própria igreja, e ignoramos vários lugares, várias Samarias que estão à nossa volta, pessoas perto de nós que estão morrendo nas drogas, morrendo no vício, morrendo na prostituição, na depressão, porque nós queremos o poder para dançar na igreja, para cantar na igreja, queremos o poder para ficar gesticulando e fazer grandes eventos, mas nós não usamos o poder para onde a finalidade pela qual ele tem foi usado. A gente tem uma mania de que quando
A gente vive uma boa fase, a gente quer morar nela. Mas quando, escreva o que eu vou te dizer, toda vez que Deus avivar você, e você quiser montar uma tenda no lugar do avivamento, e não usar o poder onde tem que usar, Deus vai sacudir você. Toda vez que o sistema for maior que o fluir, Deus quebra o sistema. Deus derramou um fluir em Jerusalém, era para eles serem renovados e saírem para pregar. O que eles fizeram? Foram renovados e ficaram lá, fazendo reuniões, conversa, organizando, tudo ali. O que Deus falou? O que Deus fez? É assim então? O sistema da igreja ficou maior que o fluir, então eu vou quebrar o sistema. Ele levanta Saulo, e aí aquela igreja organizada, cheia de homens cheios de Deus, começou a sofrer perseguição. Saulo se levantou, é Estevão que é apedrejado, é cristãos sendo raptados pelos cabelos das suas casas, jogados nas prisões, é Saulo descendo o chicote nos cristãos, é uma perseguição. E a Bíblia diz o quê? Que por conta da perseguição, os cristãos foram espalhados. O grande mover evangelístico para quebrar as maldições das cidades não veio de uma obra planejada, veio das perseguições. Quem permitiu uma perseguição em Jerusalém foi Deus, porque senão eles estariam até hoje lá, pregando entre eles, falando de Deus entre eles, usando o poder entre eles. Toda vez que o sistema religioso for maior que o fluir, Deus arrebenta o sistema. Toda vez que o que Deus colocou na sua vida é só para você, é só para você vir à igreja, você não usa isso para pregar o evangelho, você não usa isso para confrontar teus familiares, você vê encantamentos perto de você e você se nega a pôr para fora aquilo que ele soprou em você. Fique esperto, porque ele vai sacudir a sua vida, porque poder não é para ser estocado, poder não é para ser guardado no guarda-roupa, poder não é para colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja 2 vezes por semana. Poder é para gastar, é para usar, e quanto mais usa, mais tem. Há lugares esperando você manifestar o que ele pôs em você, há lugares esperando você abrir a boca, há pessoas sedentas, há pessoas cativas esperando você. Não é para você ser renovado em Jerusalém, receber poder para ficar fazendo reunião, para fazer palestra, para ficar em Jerusalém com teus amiguinhos empoderados. Não, se você permitir que o sistema for maior que o fluir, Deus vai quebrar o sistema. E é por isso que tem pessoas perdendo ministérios, é por isso que tem pessoas deslocadas, porque Deus não te deu poder para você construir uma tenda e morar nele. Deus te deu poder para você usar, quebrando maldições, quebrando cadeias, libertando pessoas, sendo ferramenta profética. Essa perseguição trouxe um abalo em Jerusalém. Todo aquele sistema organizado acabou. E uma das pessoas lançadas foi Filipe. Filipe foi obrigado a sair das reuniões chatas de Jerusalém, porque ou ele saiu ou ele morria. Ele não saiu de Jerusalém porque ele quis. Ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria porque ele estava sendo perseguido. Muitas vezes a forma que Deus tem de me levar a confrontar o que está aprisionado na minha vida é me perseguindo, porque naturalmente eu faria vista grossa. Algumas vezes Deus vai permitir perseguições na sua vida para levar você para as áreas que você precisa manifestar o poder dele, porque naturalmente nós não iríamos. Tem coisas que nós vamos encarar porque as perseguições estão vindo. Tem orações que nós vamos fazer em lugares que não é porque a gente está sentindo de Deus, não, é porque a gente está sendo perseguido, é chicote no lombo. Eu quero te dizer que as aflições que você está passando hoje, os desgostos, as lutas, os desconfortos, são os movimentos que Deus está fazendo, que serão responsáveis pelos momentos de maior alegria e libertação na sua vida. As perseguições que estão acontecendo hoje, o inferno se instaurou em Jerusalém, e graças a esse inferno que se instaurou em Jerusalém, Filipe passou e viveu a maior experiência da vida dele. Se não fosse a perseguição, Filipe não sairia de Jerusalém.
Eu quero dizer que um dia ainda você vai ficar feliz com os sacrilégos que Deus permitiu você passar. Um dia ainda você vai agradecer pelas perseguições que te levaram para restaurar o teu casamento, as perseguições que te levaram a restaurar a tua vida profissional. Eu quero dizer que você ainda vai ficar feliz pelos infernos que se instauraram em fases da sua vida, e graças a esses infernos você foi empurrado, queimando pelas perseguições, para viver momentos únicos e lindos, onde a glória do Pai foi manifesta pela sua vida. Filipe coloca os pés em Samaria. Samaria é um lugar terrível. Jesus já tinha passado por lá. Ele encontra uma mulher, você sabe, no poço. Uma mulher que já teve mais de 5 maridos. Samaria era um lugar pervertido, idólatra. Era um lugar que havia encantamentos de maldição. Samaria era um lugar onde havia uma opressão demoníaca. E acontece uma palavra chamada infusão. É quando você mistura o sacro com o profano. É uma infusão de cultura. Se adorava muitos deuses, mas havia muita prostituição, desonestidade. Samaria era um inferno na terra. Satanás dando prazer para todo mundo e permitindo que eles fizessem uma adoração falsa para aliviar a culpa de seus erros. E é para esse lugar que as perseguições enviam Filipe. Ele não chega em Samaria anunciado com trombetas. Ele não chega em Samaria sendo aplaudido, não. Ele chega em Samaria empurrado pelas perseguições. Talvez você fale: pastor, eu estou enfrentando coisas que eu acho que não é o momento, porque eu não estou preparado. Não, você está enfrentando, é o momento, porque não teria um momento melhor para você, e você não iria naturalmente. Você está sendo empurrado pelas perseguições para começar a ver essa sua Samaria, que durante muito tempo foi encantada por maldições, obras de macumbaria, palavras lançadas. Deus está te empurrando, essas perseguições, esse inferno que se instaurou. Mas até ontem tudo estava em paz na minha vida, até ontem era uma calmaria. Ah, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo. Eu sentava nesse sofá e tinha paz. Ah, Deus está colocando o inferno em Jerusalém, porque Ele quer empurrar você para lugares que estão encantados, porque é tempo de quebrar maldições, é tempo de destronar o diabo de lugares que são de Deus. Deus está te empurrando para isso. Muitos não imaginam que as suas maiores arrancadas, suas maiores metanoias virão de perseguições. Alguns acham que Filipe pregava com fogo porque Filipe era ungido de Deus. Não, Filipe pregava com fogo porque ele veio ardendo das perseguições. Tem vezes que você vai abrir a boca para pregar, tem vezes que você vai abrir a boca para falar de Jesus para a tua família, e vai começar a chorar, e vai começar a falar com autoridade, e tua família vai dizer: nossa, que poder. Mal eles sabem que você chora não é porque está cheio de poder, não, é porque você vem queimando das pancadas da vida. Porque sabem quando chegamos, mas nunca saberão como chegamos. Sabem como você prega, mas não sabem o que aconteceu com você antes de pregar. Vem um Filipe pregando, curando o demônio, expulsando o demônio, curando doentes, mas não sabem que o que levou Filipe ali para pregar, para curar, para libertar, não foi seminário, não foi vocacional, não foi CDV. O que levou Filipe para ser um grande pregador foi a queimada da perseguição, foi chicote no lombo, foi ameaça de morte. Deus vai permitir que grandes combustíveis, grandes impulsionamentos sobre a sua vida virão sim de perseguições, virão sim de quebras de conforto. E as pessoas vão dizer: olha como ele prega lindo, olha como ela canta lindo. Mal eles sabem o que está acontecendo atrás de você. Mal eles sabem da onde você está vindo. Mal eles sabem. Jerusalém era uma cidade dominada por um homem chamado Simão, um homem que dominou aquela cidade por anos. As pessoas iam até Simão se consultar. Simão tirava sorte, e todos diziam unanimemente: Simão é a voz de Deus aqui. Simão era um mago, um feiticeiro. Era ele que demandava em Samaria. E Deus começou um incêndio.
em uma lata de lixo. Porque depois de você ser perseguido, depois de você ser expulso da sua casa, tudo que você se sente é que você é um lixo. Não é assim? Tudo que você sente quando você é expulso, tem que sair correndo de Jerusalém. Porque se você não sair correndo, vão te prender, vão te bater. Mas dessa lata de lixo, que parecia a vida de Filipe, Deus usou aquela vida para queimar toda uma Samaria. Um homem que saiu ardendo das perseguições. Deus está colocando perseguições na sua vida para você começar a encarar os encantamentos que estão sobre sua casa, sua família. E você vai abrir a boca para pregar nesses lugares, porque Simão vai ser destronado hoje. A minha casa não será casa de alcoolismo, a minha casa não será casa de droga, a minha casa não será casa de prostituição, a minha casa não será... Mas pastor, eu não sei que Simão desgraçado estava aqui, mas da onde você está vindo? Você fez seminário? Nossa, como é que você fala bonito assim? Não fiz seminário não, irmão. Eu estou sendo perseguido no trabalho, eu estou sendo perseguido na rua, eu estou sendo perseguido na internet, eu estou sendo perseguido no meu casamento, E como é que você prega? Eu estou sendo porque eu estou vindo queimando as perseguições. Mas de uma coisa eu sei, eu recebi poder, e quando eu recebi poder, minha vida mudou. Não acho que eu estou pregando com essa autoridade porque a minha vida tem sido fácil. Não acho que eu estou pregando com essa autoridade porque está tudo... Não, muito pelo contrário. Eu acabei de ser expulso de Jerusalém, eu acabei de ser expulso de lá, e eu estou aqui porque eu estou vindo ardendo das perseguições. Mas eu sei o que eu recebi, eu sei o que eu carrego. Deus vai começar um reboliço nas áreas amarradas da sua vida, empurrando você através de perseguições, de luta, e você vai ver o que Ele vai poder fazer. Porque não importa como você começa, importa como você termina. Pode ter começado num hospital, pode ter começado num desemprego, esse teu ministério pode ter começado numa porta que fechou. Não importa, o ministério de Filipe começou numa fuga, o ministério de Filipe começou numa ameaça de morte, o ministério de Filipe começou com uma ameaça de prisão, espancamento. Mas não importa como você começa, importa como você termina. Começou com a perseguição, começou com suspeitas com ameaças de espancamento, mas terminou com um único homem colocando uma Samaria inteira de joelhos aos pés de Jesus Cristo. Então não se importa se o que Deus está fazendo começou difícil. Ai pastor, eu comecei a servir a Deus e de repente eu comecei a ser expulso de lugares, eu comecei a ser espancado pela vida, eu estou ardendo num lugar do outro. Deixa essas perseguições esquentarem em você, deixa elas te empurrarem, porque se o poder de Deus estiver em você, meu irmão, se o poder de Deus estiver em você, você vai chegar como alguém numa lata de lixo pegando fogo, mas vai queimar Samaria inteira para a glória de Deus. Eu creio. Deus colocou um fogo no coração de Filipe. Ele não foi com comitiva, ele não foi com amigos, ele estava sozinho. Porque quando você foge, não dá para fugir em grupo. Ele fugiu sozinho. Ele foi sozinho. E ele começou a pregar. Um único homem. Deus não precisa de uma multidão. Os lugares aprisionados da sua vida, você fala, eu preciso de apoio. Que apoio o quê? Eu nunca vi Deus chamando uma multidão para libertar o povo do Egito. Ele chamou um Moisés. Eu nunca vi Deus fazendo reunião com vários homens para nascer o povo de Israel. Ele bateu papo com um Abraão. Eu nunca vi Deus fazendo reuniões com homens. Foi um Adão, um Abraão, um José, um Moisés, um Josué. É um você. Um Filipe pôs uma Samaria inteira aos pés de Jesus Cristo. Pregue e até os bruxos crerão. Mas aprenda a pregar quando está sendo perseguido. Aprenda a pregar sem perder o fervor quando está sendo contrariado. Aprenda a abrir a boca e pregar. E não precisa dizer para as pessoas como você chegou. Só avise elas, eu cheguei. Como eu cheguei não importa. Só eu sei como eu cheguei. Só eu sei como estou assistindo esse culto online. Só eu sei como foi difícil largar Jerusalém. Mas não importa para vocês como eu cheguei, importa que eu cheguei. E eu cheguei cheio do Espírito Santo. Eu estou ardendo, não é de alegria não. Eu estou ardendo é de medo, eu estou ardendo é de pânico. Mas eu não preciso ter emoção para pregar. Eu não preciso estar feliz para pregar. Eu sei que Ele existe porque Ele me visitou. E eu quero dizer para você, Samaria, eu quero dizer para minha casa que está opressora, eu quero dizer para minha família que só briga, eu quero dizer para esse meu casamento que tem maldições, minha avó divorciou,
divorciou, meu pai divorciou, eu não vou divorciar, meus filhos não vão. Esse encantamento desgraçado, onde as pessoas começaram a aceitar tudo como normal, tudo igual, acabou agora. Eu não sou o melhor, eu não tenho a vida mais tranquila, eu estou vindo empurrado pelo desemprego, eu estou vindo empurrado pelas calúnias, eu estou vindo empurrado por pessoas me difamando, mas eu cheguei aqui, e se eu cheguei aqui, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar. Creia, creia. O diabo tem tanto medo de um homem, que quando Moisés nasce, ele manda exterminar todos os meninos primogênitos. O diabo não tem medo de massas, o diabo não tem medo de um estádio lotado, o diabo tem medo de um homem. O que um homem faz, o que um homem faz, uma multidão não faz. Para você destruir os encantamentos, você precisa entender que mesmo ardendo pelas perseguições da vida, você ainda pode pregar. Você ainda pode olhar para uma Samaria, expulsar os demônios para que os coxos andem, para que os cegos vejam. Você pode pregar. Filipe expulsa demônios, cegos vêm, coxos andam, cadeias são quebradas, a cidade recebe um espírito novo, a cidade recebe um cheiro novo, a cidade recebe uma vida nova. Meu irmão, não há alegria maior, não há alegria maior do que a libertação, não há coisa mais linda do que ver através da pregação do Evangelho, pessoas sendo libertas do jugo da escravidão, pessoas que eram abatidas, andavam curvadas. Não há nada mais lindo do que ver uma mente liberta pelo Evangelho, não há nada mais lindo. E quando eu percebo que Filipe começou a pregar, ele começou a esquecer que ele foi expulso de Jerusalém, ele começou a esquecer de como ele chegou, para entender que vale a pena pregar o Evangelho. Olha que lindo, eu estou pregando, olha que lindo, o demônio está saindo, olha que lindo ali, ó, o cego está vendo, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, está entrando paz nessa casa, olha que lindo, porque não sou eu, é o Evangelho, é o poder de Deus. Pregue, pregue que até os bruxos crerão, pregue, pregue, e não espere ir para seminário, não espere, não espere ter carteirinha. Talvez a sua pregação, talvez a sua grande ponte de impulsionamento, a sua pista de lançamento vai ser as perseguições. É Deus quebrando o sistema. Estava muito engravatadinho, estava muito bonitinho, tua vida está muito cômoda, e aí Deus tacou fogo em Jerusalém para te mandar para lugares que precisam de você. Deus tacou fogo em Jerusalém, Deus tira você daquela empresa. Para que Deus quer você lá? Você não está numa empresa só para ganhar dinheiro, não. Você estava lá, respeitado por todo mundo cristão. De repente Deus colocou uma situação, você foi demitido da empresa, e agora entrou numa empresa, só tem gente perturbada, só tem gente. Aí você fala, será que é de Deus? É, pregue, pregue, pregue que até os bruxos crerão. É de Deus sim. Talvez você estava numa casa pagando aluguel, tudo organizado, amigo do inquilino, aí levanta um vizinho para te ameaçar, levanta um vizinho contra você, fala, meu Deus do céu, eu amava essa casa, eu amava esse lugar, esse vizinho dos infernos está me perseguindo. Sim, tem vezes que Deus coloca fogo em Jerusalém para te mandar para lugares, para usar a sua vida, para quebrar sistemas, para quebrar processos. E aí você vai mudar para outro lugar, e você fala, nossa, eu amava aquela minha casa, e agora está morando num lugar, tem traficante de um lado, tem fofoqueiro do outro, tem... Aí você fala, ai meu Deus, não é de Deus, não pode ser de Deus, porque eu estou sozinho, porque não tem ninguém aqui. Na casa que eu morava antes, tinha familiar, tinha amigo, tinha uma irmãzinha que orava comigo, tinha o pastor que eu ligava e vinha. Eu estou morando nessa cidade aqui, não tem ninguém, e só tem gente endemoniada. Sim, é um Filipe que entra sozinho em Samaria, e quando ele prega, mesmo com medo, mesmo apanhando, mesmo sendo ameaçado, o diabo não resiste ao único homem que abre a boca e prega. Pregue. Muitos fogos que Deus está permitindo, muitos Saulos com chicotes, muitos apedrejamentos em Jerusalém, é para mandar você para lugares que você nunca escolheria ir, para mandar você travar guerras em lugares que naturalmente você nunca travaria. E aí vão achar que você é extravagante na adoração, porque você é exibido. Vão achar que você prega gritando, porque você acha que Deus é surdo.
vão achar que você levanta muito a mão na hora do louvor, porque acham que você quer um cargo na igreja. Fique tranquilo, as pessoas sabem quando você chega, mas elas não sabem como você chega. E elas não fazem ideia que você balança as mãos na adoração. Não é porque você está interessado em chamar a atenção de alguém, não. É porque você veio ardendo das pressões da vida. Você veio queimando das ameaças. E aí quando você coloca o pé na presença de Deus, você não levanta a mão porque você quer se aparecer, não. Você levanta a mão porque você sabe que a vida não está fácil, mas ainda assim Ele é poderoso para sustentar você. Você chora na hora da palavra, não é porque você é sentimental, não. Não é porque você é teólogo, não é, olha que irmão profundo. Talvez você está aí, já parou de ouvir a palavra, está lá no comecinho da palavra, o Espírito Santo pegou você. Você está chorando porque você sabe. Ninguém sabe como você chegou, só você sabe. Ninguém sabia como Filipe chegou, só Filipe. Mas não importa como eu cheguei, importa que eu cheguei. E se é pra cá que a perseguição me trouxe, se é pra cá que a luta me trouxe, se é pra cá que as calúnias me trouxeram, bem, é aqui que vai ser a minha plataforma de pregação. Mas você está sozinho, Filipe, e daí? Abre a boca e os surdos ouvirão, abre a boca e os cegos verão. Abre a boca e você vai ver a morte sendo devorada pela vida. Houve uma alegria naquela cidade. Lugares dominados por Simão, eles tinham alegria. Grandes cultos acontecendo num lugar que o diabo reinava. E é interessante perceber que mesmo Filipe sendo usado tremendamente, o inimigo estava lá ainda. Toda a libertação começa quando você é capaz de dançar e se alegrar no lugar que o diabo domina. Toda a libertação, enquanto você não aprender a dançar e celebrar em lugares que o diabo domina, você nunca vai libertar esses lugares. Se você esperar o diabo sair para dançar e celebrar Jesus, você nunca vai libertar. Mas pastor, eu estou angustiado. Dance aí. Mas pastor, ainda em Samaria há um Simão. A Bíblia diz que toda a cidade foi liberta, Simão ainda não. Dança, celebra. Celebra na tua casa ainda que teu filho esteja usando droga. Celebra na tua casa ainda que teu marido diga, cala a boca, mulher. Celebra na tua casa. Se você não começar a dançar e celebrar no lugar que até ontem o diabo dominou, você não vai saber o que é libertação. Você precisa aprender. Existe um problema nesse texto. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas foram libertas, mas Simão ainda não tinha. Eu vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele exerce possessão. Não adianta tirar um demônio ou tirar 99% dos demônios e ficar um lá. Ou é tudo ou nada. Ou sai todo mundo ou não sai ninguém. Se não sair, não importa sair um demônio, importa saírem todos. A Bíblia diz que até Simão começou a elogiar Filipe. Mas não adianta. Não adianta a cidade inteira se converter e Simão ainda ser um mago. Não adianta melhorar, porque eu não quero metade da minha família, eu quero a minha família inteira nos pés do Senhor Jesus. Eu não quero minhas filhas, eu quero minhas filhas, eu quero meu marido, eu quero minha esposa, eu quero meus netos. Não adianta dizer, nossa Filipe, você pregou tão bem, todo mundo se converteu, só falta o Simão, né? Não, eu não quero só falta, eu quero todo mundo. Porque o poder do Evangelho cura todo mundo. O poder do Evangelho, ele é extremamente transformador. Eu sei que eu não queimei por acaso. Eu sei que eu não vim ardendo de perseguições por acaso. Eu sei que se Deus me empurrou para essa família, se Deus me empurrou para essa cidade, se Deus me empurrou para essa empresa, se Deus me colocou nessa rua, se eu não queria estar aqui, eu queria estar em Jerusalém tomando café, mas se Ele fez tudo isso para eu chegar em Samaria, eu não vim aqui para ganhar meia cidade, eu não vim aqui para ganhar meia família, eu vim aqui para proclamar o reino de Deus nesse lugar. Você não perdeu esse emprego por acaso, você não foi caluniado por acaso, você não perdeu esse salário por acaso, você não sofreu por acaso, você não foi parar nesse hospital por acaso, esses dias de internação não foram por acaso, você não está internado com Covid por acaso. Tem gente que só pegou o Covid para ir incendiar um hospital, tem gente que só foi parar num quarto do TI para trazer vida àqueles outros que estão lá internados. Tem pessoas que estão sendo lançadas em Samaria e não é para sentir, porque as pessoas nunca saberão como você chegou, mas se você chegou, abra a boca e pregue.
Pregue, pregue, pregue. Eu quero que você saiba que o diabo tem uma ação organizada contra você, demônios. Mas o meu Jesus, Ele quer que você entenda: se um único homem não é, o inferno inteiro não é páreo para ele. A ordem de Deus é: acabe com a desordem, pregue. O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua família? Essa perseguição, esse incêndio que está trazendo angústia, é Deus te empurrando para enfrentar isso. Deus está te jogando para Samaria. Você não iria lá. Filipe põe os pés em Samaria. Há tanta unção na sua pregação, há tanto poder, que as trevas são derrubadas. As trevas são derrubadas. Filipe é um canhão mirado para o inferno. Filipe é um canhão para as maldições. E não foi de monte, não foi de unção na cabeça, não foi de kippah, não foi de água na televisão, não foi de toalhinha, não foi de sabonete, não foi de sal grosso, não foi de rosa, não. Ele foi lá empurrado pelas lutas, ele foi lá empurrado pelas ameaças. A maior pista de lançamento não é Mandingas Gospel. A maior pista de lançamento é quando Deus coloca fogo no seu comodismo e te empurra para enfrentar o que naturalmente você nunca enfrentaria. Deus vai quebrar os encantamentos da sua vida. Deus vai quebrar encantamentos espirituais. Chega. E põe a mão sobre seus filhos hoje e quebra esse encantamento. E põe a mão sobre o seu corpo hoje e quebra esse encantamento de doença. E põe as mãos sobre tuas finanças. Pega a tua carteira e diga: acabou! Acabou! Deus me permitiu perder tudo para eu tomar vergonha e consagrar minhas finanças. Acabou! Olhe para os demônios da sua casa e pregue. Pegue a Bíblia, mas não tem ninguém aqui. Pregue para as panelas, pregue para o fogão, pregue para a geladeira, mas diga o que é que acontece com você. Diga o que é que arde em você. Pregue para o carro, pregue, pregue, até os bruxos crerão. Pregue. Você não foi perseguido à toa, não romperam amizade com você à toa, não quebraram teu sistema de apoio à toa. Tudo isso aconteceu para você restaurar a tua sexualidade, restaurar o ânimo das pessoas, restaurar a família, relacionamentos. E eu te desafio hoje a entrar na tua Samaria e quebrar os encantamentos. A Bíblia diz, coloca para mim, por favor, Atos 8:13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E o próprio Simão, o mago, seguia Filipe por toda parte. O mago endemoniado que dominava Samaria se transformou no discípulo de Filipe, observando e maravilhado com os sinais, milagres que eram realizados. Nada é páreo para o poder de Deus. Nada é páreo para o poder de Deus. Nada é páreo para o poder de Deus. Nada. Feche os seus olhos. Sabem quando você chega, mas não sabem como você chega. Você está me vendo pregar aqui, mas você não sabe como eu cheguei aqui. Mas não importa como eu cheguei, importa que eu conheço Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Samaria foi livre pela pregação de Filipe. E ninguém imaginou que aquele que pregava cheio de poder e unção chegou ali queimando, porque foi perseguido, ameaçado de morte, humilhado. Não importa como eu cheguei, importa que eu cheguei. E se Deus permitiu eu estar aqui agora, esse é o lugar de pregar. Eu vou pregar. Eu vou colocar para fora o que eu conheci. Eu estava lá no dia de Pentecoste. Eu vi o poder descendo. Eu vi o covarde Pedro se erguendo como um homem valente. Eu vi Estevão ser apedrejado e dizendo que viu os céus abertos. Eu vi. Pregue, até os bruxos crerão. Pregue. E a sua plataforma de lançamento é o que está te perseguindo agora. Vai queimando. Por que você está chorando, mãe? Porque Deus é bom, mas você sabe que está chorando porque está com medo.
Está chorando porque alguém te falou mal de você? Por que você está pulando na igreja? Eu estou pulando porque eu sinto Deus, mas não é, não precisa dizer. Eu estou pulando porque eu não aguento mais. Vou ser despejado, mas não importa como eu cheguei. Se eu cheguei aqui, eu vou pregar. Eu vou pregar. Pregue. Pregue que os Simãos se converterão. Pregue. Pregue que os drogados serão libertos. Pregue. Pregue, pregue, pregue que casamentos serão restaurados. Pregue. Pregue a palavra, que o coração mais gelado se derreterá. Pregue. Pregue, pregue, pregue. Não há nada mais irresistível do que o poder. Pregue. Eu não vai ver magia caindo por terra. Os homens que aplaudiam Simão ficaram boca aberta quando Filipe pregou, porque nada é maior do que o poder de Deus. Nada é mais encantador do que a glória de Deus. Não tem macumba, não tem trabalho, não tem cachaça, não tem crack, não tem nada, nada. Ele é irresistível. Eu abençoo sua vida agora. Eu abençoo você que está ardendo pelas perseguições, você que está ardendo pelas provações e foi empurrado para lugares que não queria estar, para lugares que não queria, para fases que não queria. Para de ficar avaliando como chegou. É aqui que eu estou. Pregue, 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 pregue. Abençoo sua vida agora. Receba poder, receba libertação. Drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story, each spark a song, a fleeting place where we belong.